Meus caríssimos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é a soberania inabalável de Deus. Continue conosco até o final deste vídeo, vai ser uma bênção. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não esqueça, é muito importante que você deixe o seu like. Que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. E agora vamos abrir a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Hoje, o texto bíblico de hoje está no livro dos Salmos, capítulo 2. É um salmo messiânico. Vamos lê-lo de 1 a 5. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos com as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, este salmo de número 2 é um salmo muito importante, o Salmo de Davi, que foi escrito cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Aliás, 1.000 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos que já se passaram, então, hoje, mais ou menos 3.000 anos já se passaram, levando em conta a história de Davi. Então, este salmo de número 2 é um salmo messiânico e é muito importante que nós entendamos o que Deus quer nos ensinar usando como base este salmo de número 2. O texto nós dividimos em duas partes, então vamos agora para a primeira parte do texto. Atitudes dos reis da terra. Atitudes dos reis da terra. Texto bíblico. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Aleluia. Pois é, então está aqui esta primeira parte deste salmo, mostrando como agiam os reis da terra naquele tempo e como continuam agindo aqueles que pensam que são reis nos dias de hoje. É a palavra de Deus, que é o nosso grande propósito, falar da palavra de Deus. E diz mais aqui o texto, que o rei e os seus príncipes, eles se mancomunavam. Não é assim, pastor, a palavra aí? Mancomunam. Eles se mancomunavam. Quer dizer, se uniam para fazer o mal, para se levantar contra Deus já naquele tempo. As pessoas que serviam a Deus, Israel era muito perseguido, muitas guerras, muitas nações lutavam contra Israel porque eles não aceitavam o que Deus tinha feito e continuava fazendo por Israel naquele tempo. Por isso, havia tantos levantes contra o povo de Deus. Será que hoje é diferente? Pense bem. Enquanto você pensa, nós vamos agora para o segundo tópico da mensagem. A reação de Deus. A reação de Deus. Agora preste atenção, o texto bíblico. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Aleluia. Amigo, não podemos brincar com Deus. Toda pessoa que se levanta contra um filho de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Foi assim naquele tempo, nos dias de Davi,
todos que se levantaram contra Davi foram derrotados. Lembram da história de Davi e Golias? Golias, um homem de quase 3 metros de altura, pela lógica, não tinha nada para Davi. Só que Deus estava com Davi. E quando Deus está com alguém, não adianta se levantar contra esse alguém. É o caso do povo de Deus. Nós temos um dono, nós temos um proprietário, nós somos filhos de Deus. Somos criaturas, biologicamente falando, mas também somos filhos espirituais de Deus. E ai daquele que se levantar contra ele, contra nós, estará com certeza se levantando contra Deus. O capítulo 8 da carta aos Romanos, lá está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Todo aquele que se levantar contra um pequenino do Senhor, pode estar certo que você vai ser derrotado. E o texto aqui, pastora, veja o versículo aí, que Deus vai rir dessas pessoas. Qual é o versículo aí? Leia aí para mim. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Não é esse? Não. Aquele que habita nos céus se rirá. Isso. O Senhor zombará deles. Vai zombar. Vai zombar. Amigo, Deus está irado com muitas pessoas que têm se levantado contra aqueles que professam a fé, contra aqueles que pregam o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Tem muita gente que se levanta contra aqueles que têm coragem de pregar a verdade, de pregar o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Então, todas as vezes que alguém se levanta contra alguém que está com honestidade, com sinceridade, com fidelidade, fazendo a obra de Deus, essa pessoa está se levantando, tocando na menina dos olhos de Deus. É perigoso. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse assim, está lá no capítulo 25 do livro de Mateus, quando Jesus separou as ovelhas dos cabritos, aquele grande sermão. Então ele colocou à sua direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Há uma diferença entre ovelhas e bodes. Então, Jesus disse para as suas ovelhas que aquele que tocar em uma delas, o que vocês fizerem a um dos meus pequeninos. Estou aqui resumindo. Leia depois aí com cuidado o capítulo 25, tá? O sermão profético de Jesus. Ele disse: o que fizerdes, o que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a um dos meus ungidos, a um dos meus mensageiros, a um dos meus pastores, vocês estarão fazendo a mim. É a mim. Então, amigo, isso é muito sério. Então, diz aqui o texto do Salmo 2 que o Senhor vai zombar destas pessoas. Deus vai ficar rindo. Porque eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo agora. O amor de Deus está à disposição de toda a humanidade, até o dia do arrebatamento da igreja. Ou então, até o dia da morte de cada um. Nós vamos morrer, por causa do pecado de Adão. Vamos morrer. Com exceção dos que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja. Em comunhão com Deus, evidentemente. Então, o amor de Deus está à nossa disposição até no dia da morte ou até no dia do arrebatamento da igreja. Porque daí para frente virá o quê? A ira de Deus.
Pastor Jairo, e Romanos 12, parte B do versículo 19, diz assim: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Pois é. Então o Senhor fica irado. Fica. E no momento certo, ele dá vingança para aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. É verdade, pastora. E também está escrito que Deus é amor, é verdade. Mas ele também é justiça. Então quem está aí praticando mal, pensando que vai ficar impune, não vai não. No tempo certo, no tempo de Deus, a justiça infalível de Deus vai chegar batendo aí na sua porta. Deus é amor? É. Mas ele continua sendo justiça. Então agora eu quero orar pelas pessoas que ouviram esta simples mensagem e estão dizendo assim: é verdade, pastor. Eu já fiz tanto mal. Eu já fiz o mal, já planejei o mal, já maquinei o mal, já explorei pessoas. Pois é, amigo. Então aproveite, se arrependa. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai perdoar você. E aí sim, aí o amor de Deus vai entrar na sua vida, você vai ser perdoado, você vai se converter e vai mudar completamente de vida, vai deixar de ser uma simples criatura para ser um verdadeiro filho de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, te apresento todas as pessoas que ouviram a Tua palavra. Aquelas que estão arrependidas pelas coisas erradas que fizeram, que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador para morar no céu. Pai, perdoa estas pessoas, registra os seus nomes no livro da vida e que todas perseverem firmes até o dia da Tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela assistência de todos vocês. Gostaram? Então compartilhem esta mensagem com os seus melhores amigos. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!